Boa tarde, turma. Então, estamos aqui para apresentar uma aula assíncrona a respeito de equilíbrio químico, para dar maior suporte, para vocês entenderem algumas titulações que a gente vai começar a fazer, e também alguns aspectos de equilíbrio químico de suma importância para a área de química em geral, não só a química analítica, mas físico-química principalmente, e outras áreas também, seja orgânica, inorgânica, parte industrial, o que for. Vocês vão trabalhar com meio ambiente, né? Vocês fazem engenharia ambiental, certamente vocês vão precisar entender alguns compostos químicos na natureza, né? Também em efluentes que são livrados, né? Liberados para córregos, para mananciais, e é de suma importância entender as espécies, algumas espécies que faz parte de equilíbrio, principalmente aquoso, né? Quais são os fatores que afetam esse equilíbrio, tá bom? Principalmente na área de conceitos de ácido base muito comuns, né? Como pH, né? Alcalino, neutro, ácido, questão do tampão, o conceito de anfólito e outras questões. Eu abri aqui a apostila para vocês, vou até abrir aqui, essa é a apostila, né, simplificada, né, de equilíbrio químico, mas eu tenho uma apostila bem mais ampla que eu enviei para vocês, a solicitação a pedido do Daniel, eu já mandei para a plataforma de vocês, e é essa apostila aqui, ó. Ela está em qualitativa, apostila revisada, quantitativa 1 corrigir, qualitativo corrigir, essa apostila aqui. Essa apostila, eu vou consultá-la quando houver necessidade, devido às tabelas que ela tem no final, e alguns outros aspectos de importância, ok? Deixa eu ver. Vocês estão vendo tudo aí, né? Passando, certo? Estamos sim, professor. Tá, está carregando ainda a apostila. Essa apostila, quando tiver um tempo na minha vida, meu problema é tempo, eu pretendo estudar mais, relembrar que aspecto de equilíbrio químico. Eu mexi com um pouco de especiação química no meu doutorado, já tem uns 30 anos, e naquela época eu tive a oportunidade de trabalhar com um programa computacional para cálculo complexo de equilíbrio químico, aplicados ao meio ambiente. E quando comecei a dar aula na graduação, a partir de 19... Eu entrei na USP em 1994, final de 94, e eu comecei a dar aula nessa área de analítica a partir de 98, 2000. E criei essa apostila que foi devagarzinho sendo aprimorada. Eu pretendo um dia transformar isso num livro, né? Lógico, uma abordagem mais ampla, né? Mais textual, mas isso toma tempo. Né? Realmente, meu problema é tempo. Eu estou querendo relembrar uma coisa aqui, deixa eu ver se tem aqui o conteúdo. Não, aqui foi antes disso. Só um segundinho, quero ver se tem um conteúdo aqui nessa apostila. Vamos lá. As fracos polipróticos e seus íons. Deveria ser aqui. Deixa eu ver se tem aqui conceito de disciplina conjugada. Anfólito. Não está aqui, não. Tudo bem. Tem o conceito de anfólito, tudo bem. Só para lembrar, essa apostila mais ampla, né, eu também enviei para vocês, né, ele tem uma abordagem mais completa, né, lembrando que tem uma parte de revisão de conceito logarítmico. Eu vou diminuir, acho que está muito grande. Aqui está bom para vocês, tamanho? Todo mundo está vendo aí? Hein, pessoal? Se puder aumentar um pouquinho, professor. E aí? Agora aqui tá bom, né? Top, top. Melhorou, professor. Deixa eu voltar aqui. Toda hora que eu mexo ali no coisa... É que eu quero ver vocês aqui participando. Por isso que eu deixei aqui do lado, tá bom? Porque eu vejo quem está entrando. Você entrou mais 2 pessoas. Quem entrou aí? Tem 2 pessoas que eu não identifico aqui. Só se olhar aqui. Não pessoas. Mostrar todos. Quem entrou por último aí para fazer presença, por favor?
Ludmila Ferreira, é isso, Ludmila? Isso, Ludmila. Ludmila Ferreira, você não veio as 2 últimas aulas, né? Isso, eu não tinha recebido nada, eu não estava sabendo que as aulas já estavam acontecendo. Uau, menina, estava em Paris, né? Não entrou em contato com seus colegas para saber que as aulas estavam correndo desde a primeira. Como eu falei, as aulas iriam começar na segunda semana, já que a primeira semana eu estava ocupado com outras tarefas. E desde então, você tem quase sempre o material aí para você estudar, viu? Pelo menos assim, eu diria uns 20 textos, entre textos, aulas gravadas, experimentais, tem muita coisa aí, tá bom, Ludmila? Você e os seus colegas, eu acho que ainda você não está reprovado por falta, né? Você não teve, nós temos aí no início, mas é importante que você estude todas essas aulas práticas, né, e teóricas já abordadas. Eu mandei material de revisão em Química Geral, que discutimos nas 2 primeiras aulas e a terceira também, e daqui a 2 semanas começa as provas, síncronas e assíncronas. E já tem atividade também, significa que você deve estar sem grupo para fazer as atividades. São 8 grupos que eu montei lá, você vê com seus colegas quais grupos estão faltando, porque são G1 até G8, cada um escolheu um. Aí você arranja um colega para montar um grupo, tá bom? Ok, pode deixar. Mas quem apareceu aí por último? Só você, Letícia, Nips, eu já coloquei. Sim. Eu já estava aqui. Eu tenho o Lorenzo Dalvi, ele tem apresentado na aula dia 1º/7, mas semana passada ele faltou, e hoje também, né? Lorenzo, você está aí? Não, né? Alguém tem notícia desse Lorenzo? Ele vai continuar? A Daniele Alves, está aí? Daniele Alves também não, né? Faltou hoje, não é isso? Daniele, você está aqui? Daniele, não. Daniele também faltou hoje. O Daniel, você puxa a orelha desse aluno que está faltando, beleza? Luana Rodrigues, veio na primeira aula, semana passada não veio. Luana Rodrigues também é outra que está sumida. Luana Rodrigues também não está aqui, então me falta. Pronto, é isso aí. Dos que estão vindo, marquei. Eu acho que não tem nenhum aluno novo aqui que apareceu, certo? Olha, quem nunca apareceu foi a Bruna Vargas Julião, a Gianluca Girelli também nunca apareceu, João Pedro Leal Dias também nunca apareceu, Larissa O João Pedro vai sair, professor. Quem? João Pedro vai fazer outra matéria. Larissa Comarela Nites, nunca apareceu. Professor? Oi. Talvez esteja acontecendo com essa galera o mesmo que aconteceu comigo com a Ludmila. Nós recebemos um e-mail do senhor dizendo que as aulas começariam, né, na próxima semana, mas depois daí nós não recebemos mais nenhum e-mail, não fomos também adicionados ao Classroom, mais nada. E nós somos de outra turma, não somos todos da mesma turma. Tá, então, Fábio... Então não tem como a gente saber, tipo assim, quem estaria da nossa turma para a gente poder recorrer. Nós enviamos e-mail para o Léo, a Ludmila até enviou para o senhor também, e aí a gente não obteve uma resposta, por isso da ausência. Talvez esteja acontecendo a mesma coisa com a galera aí, entendeu? Fábio, apesar de suas alegações, mas acho que faltou um pouco agilidade da parte de quem está faltando. Por quê? Porque eu recebi, logo uma semana antes, né, de começar as aulas, uma lista de alunos pretendentes fazer essa disciplina. Esses alunos que eu tinha e-mail, eu coloquei no Classroom, né, eu adicionei. Eu não posso adicionar alguém que eu não conheço, não tem e-mail. A partir daí, começou-se as aulas, né, e o Daniel, ele gentilmente se prontificou, né, de ser o representante da turma via WhatsApp, e eu tenho comunicado com ele via WhatsApp. Eu questionei a ausência dos outros alunos, né, ele não tem contato também com todo mundo, e em momento algum eu comuniquei também ao coordenador que as disciplinas já tinham começado, as aulas naquela segunda semana, inclusive a gente estava dialogando, né, durante a primeira semana, segunda semana, e estou na minha. Quer dizer, eu não posso adivinhar que tem aluno que não foi receber, e nem vai receber, porque eu não fui contactado. Eu só posso enviar um convite se eu for provocado, através do professor, adiciona meu e-mail, aí não, eu... professor, eu entendo. É porque, assim, desde o início nós estávamos matriculados, né? E quando o aluno é matriculado, o e-mail dele, o professor tem acesso. Então, aquele primeiro e-mail do início das aulas nós recebemos.
mas a partir disso também a gente não foi adicionado ao Klesmer, e desde o início estávamos matriculados, entendeu? Mas eu sei que também não é culpa do senhor, mas nós entramos em contato com o Léo, a Ludmila enviou e-mail, então o que aconteceu aí foi o Fábio, um desencontro. Eu adicionei todos os alunos que eu recebi do coordenador, entendeu? São um grupo de alunos que eu recebi, eu adicionei. Agora, qualquer outro e-mail que eu não fui recebido, não tem como adicionar, tá bem claro? Então, se teve alguma falha, deve ter sido da própria coordenação de vocês, que não passou, né, a lista completa de alunos, entendeu? Sim, não entendo. Eu estou te falando para o senhor saber do motivo da nossa... Tudo bem, mas ainda há tempo de vocês recuperarem, né? Vocês assistam às aulas experimentais que já estão postadas. Hoje eu fiz a aula prática, né, de titulometria. Não tive tempo ainda de fazer a renderização, os cortes devido, mas eu pretendo ainda hoje enviar para vocês, entendeu? E vocês têm muito material complementar lá de aula para poder... Você fez Química Geral, Fábio? Sim. Tá, então, menos prejuízo, porque eu deixei vários materiais sobre equilíbrio químico, cinética química, termodinâmica química, conceito de atividade, né? Para vocês recuperarem aí quem está com mais dificuldade de química básica, entendeu? Então, nada impede que vocês, a partir de agora, tomem esse material que já se passou, né? Dá uma estudada, tem várias aulas síncronas gravadas, aulas assíncronas, essa é a primeira, né? Teórica, e as demais aulas experimentais assíncronas também gravadas. Então, você... Eu posso mandar meu e-mail para o senhor aqui no chat para me adicionar no Klesmer? Por favor, faça isso, que aí eu já pego aqui, tá bom? Ok, obrigado. Quem ainda não está adicionado, como eu falei, eu acho que a Ludmila Ferreira e outros, mande um chat e-mail você para adicionar, tá bom? Pessoal, então a partir de agora nós vamos ter 1 hora para abordar um pouquinho sobre equilíbrio químico, beleza? Vamos lá. Eu vou, então, puxar aqui a apostila. Vou pegar essa apostila completa, que é a mais bacana. Na aula passada, eu falei sobre conceito de atividade. Alguém tem alguma dúvida dos que assistiram a aula sobre atividade ainda? Hein, pessoal? Eu preciso que vocês participem. Não, professor. Tá. Ninguém tem dúvida? Pelo menos aqueles conceitos base de atividade, vocês entenderam, né? Deixa eu colocar aqui no silencioso, porque senão eu esqueço. Pode tocar. Pronto. Ok. Vamos lá. Então, só para lembrar, pegando aqui a apostila revisada, essa aqui. Então, o conceito de atividade, ele é de suma importância em química analítica e também físico-química para fazer correções, né, de medidas experimentais em relação àquilo que você coloca como reagente, né? Em geral, você coloca uma quantidade de substância que nada mais é que o número de mols. Então, você pesa uma massa, aquele composto, se tiver uma estequiometria, um peso molecular conhecido, você automaticamente saberá a quantidade de mols que você adicionou na sua solução. Essa quantidade de substância, né, que antigamente nos livros falava quantidade de matéria, lembrar que quantidade de matéria é usual, hoje está sendo recomendado para Portugal, e quantidade de substância para Brasil, ok? Quando você faz uma equação de equilíbrio, o que realmente atua ali no estabelecimento do equilíbrio não são as concentrações, né, mol por litro, mas sim a atividade. O que é atividade? Nós falamos no passado. Atividade é o que efetivamente participa do equilíbrio químico. É o que efetivamente vai te gerar um sinal, né, um elétrico ou qualquer que seja um parâmetro de medida. Tá certo? Eu fiz até um paralelo a, por exemplo, a capacidade da pessoa fazer uma prova ou não. Quer dizer, quando ele está muito bem concentrado, ou um esportista, né, por exemplo, se ele está um tenista, por exemplo, né, ele é ótimo, ele tem a máxima capacidade dele, ele realmente é o número 1, né? Ele tende, quando ele faz o jogo lá de tênis, alcançar uma eficiência, sei lá, de 90% ou mais, né? Ele tem uma alta eficiência, alta performance, ele erra muito pouco, entendeu? Mas, se tem um dia lá que está chovendo, ventando, todo mundo xingando ele,
toda a torcida contra ele, gritando, né, falando palavrões de baixo calão e tudo mais, com certeza ele não vai jogar, né, fazer aquele jogo de excelência como geralmente ele faz. Ele vai cair o rendimento dele. Então, essa diferença entre, né, a resposta, né, de uma espécie em relação à concentração da espécie, né, essa diferença está assim, ligado a um fator, ou seja, atividade é igual a um fator chamado coeficiente de atividade vezes concentração. Então, se o coeficiente de atividade é unitário, significa que você tem a máxima eficiência possível, né? Ou seja, a atividade será igual à concentração. Isso acontece para soluções diluídas, né? Bem diluídas. Quanto mais diluído, mais o F, coeficiente de atividade, tende, né, para a unidade, né, que é a atividade, ele é a concentração de um íon vezes a coeficiente de atividade do íon, beleza? Vocês estão vendo aqui eu mexendo, né? Esse coeficiente de atividade é dado pela equação do Debye-Hickel, que foi desenvolvida, essa equação aqui, Debye-Hickel, né, o cara Hickel, ele ganhou o prêmio Nobel, sei lá, em 1923, se não me engano, né, exatamente pela teoria de atrações interiores, que ele começou a estudar soluções, né, aquosas, e vendo as propriedades elétricas das soluções, ele conseguiu determinar isso, principalmente condutividade, ou seja, a condutância ou a condutividade, ele tende a aumentar com a concentração. Contudo, a condutância equivalente, ela aumenta com a diluição, né? Condutância equivalente nada mais é que normalizar a condutividade medida pela concentração da espécie naquele presente momento. A princípio, quando você vai diluindo a solução, a condutividade também diminui, claro, você tem menos portador de carga. Contudo, o valor relativo entre a condutividade e a concentração aumenta, é o que nós chamamos de condutância equivalente. Então, deixa eu ver onde que eu falo aqui de condutância equivalente. Essa relação aqui, a condutância equivalente, que é um lambda maiúsculo, ele tende a aumentar com a diluição, conforme essa tabela, tá? E aí observou-se que esse aumento da eficiência relativa, né, dos íons, ela é função, né, de um estado que eles estão menos interferência mútua entre os íons, né? Se os íons estão separados, né, o somatório deles é menor, né? Eles conduzem menos, porque tem menos íons, mas só que cada um responde de forma mais eficiente para estabelecimento do equilíbrio químico. Então, essas são as noções que foram geradas lá a partir de 1920 e tanto, e gerou, então, a teoria de atração interiônica, que é essa aqui, ó, a teoria das soluções iônicas, e gerou, então, o conceito de atividade. Então, para vocês, pessoal, não vão usar isso dia a dia, né? Nem o mesmo químico analítico usa, mas é de suma importância que, para medidas mais acuradas, você tem que fazer uma medida em termos de atividade. Por exemplo, quando você mede pH, você não está medindo a menos log da concentração de H+. Você está medindo, na verdade, a menos log decimal da atividade do íon H+, ou, né, mais realisticamente, nós falamos hidrônio ou hidroxônio, H3 ou mais. É isso que é atividade, ok? Então, se você tem uma multidão, né, de pessoas, né, alguém está observando aquela multidão, ele vai ver naquele momento, né, vamos supor que tem 1.000 pessoas na multidão, mas talvez ele esteja só vendo 800, porque uma fica atrás do outro e não consegue ser visto. Então, o que vale é a medida efetiva e não o real que tem. Eu não sei o valor real, né? Ou mesmo que eu saiba o valor real, o que eu estou observando é uma parcela do valor real, do total, entendeu? Então, isso é o conceito de atividade. Então, a partir de agora, a gente vai fazer cálculos aproximados, porque a gente não sabe a real atividade de cada íon. Está bem claro isso? Entenderam isso, pessoal? Sim, professor. Tranquilo, professor. Tá. Definições, nós falamos na aula passada. Vocês depois olham rapidamente aqui a definição de Arrhenius. Eu expliquei isso na aula passada. Bronsted-Lowry. A definição Bronsted-Lowry é a mais importante que gera o sistema ácido-base conjugado. E a definição de Lewis, que tem a ver com o doador, né, de par de elétron e receptor de par de elétrons. Ou seja, é uma definição mais ampla de todas. É muito utilizado
em síntese orgânica e inorgânica, tá bom? Exemplo, seja o composto BF3, né? Eu acho que deve ser trifluoreto de boro, mas o ânion fluoreto, como o ânion fluoreto, ele tende a ter um centro de carga negativo aqui, né? Ele é estável como o ânion, ele doa esse centro de carga negativo, par de elétron, para, né, o boro, formando o complexo, né? Tetrafluoreto de boro. Observe que não existe H+ aqui envolvido, nem OH-, né? Tá? Como ele está doando um par de elétrons, ele é considerado, então, uma base de Lewis, é um doador de par de elétrons. Então, é um conceito mais utilizado na síntese orgânica e inorgânica. Em soluções aquosas, pessoal, a gente trabalha muito com o conceito de Bronsted-Lowry. E lógico, por quê? Porque nesse caso, como tem água intermediando essas reações, você tem como doar próton ou receber próton. A própria água, né? Ele é o fornecedor de prótons e o receptor de prótons. Quando a água, por exemplo, recebe um próton de um ácido forte, como ácido clorídrico, ele forma o ânion, o cátion, hidrônio ou hidroxônio, tanto faz o nome, tá bom? Ambos os nomes são equivalentes. Então, exemplo que ácido clorídrico é um ácido forte que doa um próton para a água, gerando, então, um hidrônio e liberta a base conjugada do ácido. O ácido 1 tem a base conjugada a cloreto. Se o hidroxônio ele tem um próton a mais, então ele vai ser um ácido, pois ele é capaz de doar esse próton. Sendo assim, a base aqui, ó, a água funciona com base 2. Então, no sistema de Bronsted-Lowry, você sempre vai ter um ácido com a sua base conjugada. Um ácido 1 reagindo com a base 2, espécie 2, gerando a base conjugada do ácido 1, e a base 2, ele vai gerar o ácido conjugado da base 2. Então, esse esqueminha que está escrito aí, pessoal, é o que acontece, vigora nos sistemas aquosos, tá bom? Existe uma tabelinha aqui do lado mostrando a força de ácidos. Por exemplo, ácidos muito fortes, né, como perclórico, clorídrico e ácido nítrico, em meio aquoso, eles são 100% ionizados, principalmente em soluções abaixo de 1 molar. Então, se você fizer uma solução 1 molar e meio concentrado, é possível você ter essa espécie na forma molecular, né? Ou formando um par iônico, né? Quer dizer, muito concentrado, H+, se alimenta. Você não tem água hidratando isso, já que você não tem praticamente água, é o caso do ácido fúrico. No ácido fúrico, você tem H2SO4, né? Praticamente molecular, e você tem apenas 2% de água. Contudo, quando isso entra em solução aquosa, existe uma estabilização dessas ligações, desses compostos, quando você doa prótons, ou seja, há uma clivagem dessa ligação covalente, formando finalmente a mesma coisa com HCl e ácido nítrico. E aí você forma espécies iônicas, é mais estável, forma o hidroxônio e o ânion resultante, exemplo nitrato aqui do ácido nítrico. Pessoal, então, quando você dissolve esses ácidos fortes em água, todos eles vão gerar praticamente 100% de ionização, 100% do ânion, do cátion hidroxônio. Você não consegue diferenciar a força desses ácidos. Então, você tem um conceito chamado, né, a água, ele gera um efeito nivelador. Né? E sendo assim, ele é um solvente nivelador. Ele nivela a força de todo mundo. Então, se você tem aqui um lutador de 150 quilos, um lutador de 100 quilos, né, os melhores do mundo, um lutador de 130 quilos, peso pesado, né? Se eles lutam entre eles, às vezes um ganha, o outro perde, o outro ganha, entendeu? Fica fazendo um rodízio, né? Não dá para saber realmente quem é o melhor, exceto se fizesse um ranking de 50 lutas e você elegesse. Após 50 lutas, quem ganhar mais é o melhor. Mas, em regra geral, os 3 são muito fortes, esses 3 lutadores. Se você pegar os 3 melhores tenistas do mundo, né, quem é o melhor? É difícil, tem temporadas que um é melhor, o outro é pior, né, e assim vai. Contudo, se você pegar, né, esses 3 tenistas, comparar com eu, que não sei jogar tênis, os 3, né, eles não dá para diferenciar, porque todos vão ganhar sempre de mim. Então, eu sou um solvente nivelador.
né? E aí gera um efeito nivelador. Eu estou nivelando, né, fraquinho, eu estou nivelando a força desses 3 ácidos. Para mim, os 3 são muito fortes. Então, quando você dissolve esses ácidos, né, fortes, inclusive ácido sulfúrico, né, em água, a água é muito fraca como ácido, né? Ela se comporta, por consequência, como base, porque ela vai receber um próton desses ácidos. Tá bem claro? Eu não consigo diferenciar. Contudo, se eu pego esses 3 ácidos e eu dissolvo em ácido acético, ok? Se eu dissolvo em ácido acético, como o ácido acético é um ácido fraco, tende a doar próton, ele não gosta, o ácido acético naturalmente, ele não gosta de receber próton. Ele tende a doar, mesmo sendo fraquinho, 10 a menos 4, a constante dele, 10 elevado a menos 4,74, a constante ácida do ácido acético, ele tende a doar, mas perante ácido muito mais forte que eles, é mais ou menos o lutador mediano, ele não é tão fraco, né? Nesse caso, eu consigo fazer uma diferenciação. Então, se você pega Nadal, Federer e Djokovic contra Tsitsipas, né? O grego lá Tsitsipas, e faz uma luta, né? Brigando, jogando vários games contra o Tsitsipas, que é o 4º exemplo do mundo, contra esses 3 melhores, embora que hoje o Federer está muito fraquinho, né? Mas vamos pensar assim. Você consegue agora, às vezes o Tsitsipas vai ganhar e, por consequência, ele percebe qual dos 3 é o melhor. Ele vai ver que o Djokovic está sendo melhor. Tá? Então, nesse momento, aquele jogador, ele vai ser um jogador diferenciador. Então, se eu pego o ácido acético e dissolvo esses 3 ácidos mais fortes em ácido acético, né, nesse momento o ácido acético vai ser um solvente diferenciador, porque ele vai conseguir perceber, né, que um ácido perclórico ele gera uma condutância maior, ele gera mais H+, para as mesmas concentrações dos 3, ele gera mais hidroxônio, no caso aqui não é nem hidroxônio, porque não tem água. Você vai gerar, então, ele consegue protonar mais o próprio ácido acético, gerando um cátion do ácido acético, mais do que os outros, por exemplo, o ácido clorídrico, e o ácido clorídrico mais do que o ácido nítrico. E daí se determinou as forças dos ácidos. Está bem claro isso? Hein, pessoal? Sim, professor. Mantém. Então, eu vou fazer uma pergunta, já que vocês entenderam isso. Quem é mais forte como base? Hidróxido de sódio ou amideto de sódio? Esse ânion aqui, ó, ele é chamado amideto. Se eu coloco aqui, se eu misturar esse ânion com cátion sódio, eu vou ter hidróxido de sódio. E se misturar esse ânion com sódio, vai ser amideto de sódio. Qual dos dois é mais forte? Se eu dissolver ambos em água, dá para diferenciar quem é mais forte? A água está bem longe deles. A água é uma base fraca. A água é um ácido fraco e também base fraca. Está no meio da tabela. O amideto e hidroxila são bases fortes, porque é o contrário. Se o ácido é forte, o ânion conjugado dele, a base conjugada é extremamente fraca. Okay? Se, por exemplo, o NH3 é um ácido extremamente fraco, funciona como ácido, a base conjugada dele, que é o amideto, é extremamente forte. Se a água é um ácido fraco, a base conjugada dele, seria hidroxila, é forte. Tá bem claro? Então, nessa comparação, quem é mais forte? Amideto de sódio ou hidroxódio? É só seguir a setinha, pessoal. Hein? Algum Cristo, responda, por favor. Pessoal, não se encabule a errar, não. Pelo menos estão participando. Eu quero que vocês participem, senão eu não sei se vocês estão acompanhando a aula, se estão viajando. Hein, pessoal? Quem é mais forte, hidroxódio ou amideto de sódio? Pela setinha e amideto, né, professor? Claro! Olha bem, se aqui está o acerto mostrando que aqui aumenta a força do ácido, acerto para cima, e aqui está botando a força para baixo, é o amideto de sódio. É porque não teria sentido colocar uma setinha para baixo. A força da base está aumentando. Aí eu te pergunto, Daniel, você que sempre participa, pelo menos está tentando aí aprender química, a água, nesse caso, se eu dissolvo amideto de sódio e hidroxódio, ambos vão ser 100% dissociáveis?
Porque já existe ânions. Eu não vou falar ionizável, eu vou falar dissociável, porque já existe ânions na estrutura sólida deles. Já existem os íons, né? Eles são 100% dissociáveis. Se eu pesar 1 mol de hidróxido de sódio, que equivale a 4 gramas, 1 mol não, 40 gramas, dissolver isso em 1 litro de água, né? Eu teria, então, 1 mol de hidroxila, 100% de dissociação em água? Sim ou não? 100% eu não sei, mas acho que seria próximo. Não, teria 100% com certeza, porque o hidroxódio é uma base altamente solúvel, né? E a solução diluída dela vai gerar exatamente 100% de hidroxila e 100% do cátion sódio, porque é uma base forte, como está mostrado aqui na tabela. Mesma coisa que acontecerá com o amideto, tudo bem? Beleza. Todo mundo entendeu, né? Agora, Ludmila, me sugere aí, então, Ludmila, pode ser a Ludmila Ferreira, qual solvente eu poderia colocar o amideto de sódio e o hidroxódio de tal maneira que eu pudesse diferenciar a força dessas duas bases, que a princípio são fortes em água, né? Imagina que agora as bases aqui são lutadoras, né? Aí você tem aqui a número 1 do mundo e a segunda número 1 do mundo. Se essas duas lutadoras, elas forem lutar contra uma moça de 15 anos de idade, magricelinha, pequenininha, certamente não dá para diferenciar a força das duas, porque ambas são muito fortes contra uma pessoa comum. Contudo, se for as duas mais fortes, comparar com a terceira mais forte do mundo, aí você já diferencia quem é mais forte um pouquinho em relação a essa terceira. E que meio eu poderia, então, testar o amideto de sódio com hidroxódio? Dissolver em que meio? Já está escrito aí. Qual seria? Ó, estou balançando. Estão vendo aqui? Estão vendo aí, pessoal? Qual meio você poderia usar para diferenciar? Amônia líquida. Amônia líquida, tá bom? Fazendo isso não dá certo às vezes, porque ele pula, mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Esse é o preço que se paga para mudar de caneta aqui. Pessoal, então, a amônia líquida seria o solvente diferenciador, tá bom? A amônia líquida seria o solvente diferenciador. Vamos continuar. Pessoal, isso aqui é tipo questão interessante para a parte teórica, né? Quando eu fizer a prova assíncrona, eu posso fazer esse tipo de pergunta. Relação entre A e a B. É demonstrável quando você escreve a equação de equilíbrio em termos de HB como ácido, gerando a base conjugada B. Então, você vai ter que Ka aproximadamente igual. A partir de agora, eu não vou escrever atividade, tá bom? Rigorosamente, eu teria que escrever, né, em termos de equilíbrio químico, né? Em termos de equilíbrio químico, eu teria que escrever K termodinâmico, Ka é igual a atividade do hidroxônio, H3O+, vezes atividade da base conjugada, dividido pela atividade do que sobrar do ácido conjugado. Essa seria a equação correta termodinâmica. Mas, considerando que a atividade é igual a coeficiente de atividade vezes concentração, considerando que as soluções são diluídas, pois a gente vai tratar de ácidos fracos e bases fracas, né? E, além disso, você tem uma concentração mais diluída, de tal maneira que não existe interferência mútua entre os íons, os cátions e ânions. Eu posso considerar, nesse caso, a coeficiente próxima a 1, tendendo para 1, e dessa forma eu posso aproximar a atividade em termos de concentração molar, tá bom? Aqui é B, pronto, concentração molar. Então, doravante, a gente vai sempre escrever em termos de colchete, que é o símbolo de molaridade, concentração molar, né, mol por litro. Olha, se eu escrevo aqui em termos de se HB está na forma de ácido, vai ser essa equação, KH mais B sobre HB. Se agora eu escrevo a base conjugada, né, do HB, pensando na hidrólise básica dela, ou seja, B com água gerando HB hidroxila, a equação escrita será essa, a KB é HB vezes OH menos dividido por B. Quando eu somar as duas equações, lei de Hess, eu vou concluir, né, que quando eu somar isso aqui, o que vai sobrar, pessoal?
HB, ele corta com HB, B corta com B, eu vou ter que, então, finalmente, duas águas em equilíbrio, gerando o hidroxônio mais hidroxila. Ok? Então, tá vendo aqui, ó. E quando você soma equações, você multiplica a constante. Tá bom, pessoal? Alguém pode me explicar por que isso acontece? Hein, pessoal? Vocês têm ideia por que essa matemática funciona? Se vocês voltarem lá no início da revisão termodinâmica de equilíbrio químico, né, tem isso na apostila mais nova que eu mandei para vocês, mais detalhado, existe uma relação termodinâmica entre constante de equilíbrio e ΔG, que é a energia livre de Gibbs. Então, só para lembrar, né, ΔG, que é a variação da energia livre de Gibbs numa reação, é aquela dada pela o valor, a condição padrão, pressão de um bar, temperatura de 25 graus centígrados, a concentração das espécies molar, sólidos e líquidos puros, tem atividade unitária, essa é a condição padrão. Então, a energia livre de Gibbs é o valor daquele valor referendado, né, que já é conhecido no handbook da condição padrão, mais um fator RT, R é a constante dos gases, né, que é 8,314 Joule por Kelvin mol, vezes temperatura em Kelvin, vezes o logaritmo neperiano de Q, que é a relação lei de ação de massas, que as espécies, ó, pessoal, rigorosamente, que não é concentração, seria atividade C elevada a C, atividade D elevada a D, assim sucessivamente, né? Até coloquei aqui, não coloquei aqui porque nesse momento eu não quis confundir a cabeça do pessoal colocando o conceito de atividade, deixa para depois, é o que a gente está fazendo agora. Então, quando você coloca a relação Q aqui, né, no equilíbrio químico, né, Q se transforma em constante de equilíbrio. E ΔG é nulo, porque não há mais tendência de troca de energia entre produtos e reagentes, né? No equilíbrio químico, você simplesmente a reação para de reagir. Você chegou no equilíbrio químico, beleza? E dessa forma, a variação de energia livre de Gibbs é nula. Nesse caso, você substitui o zero aqui, você vai concluir que ΔG0 é menos RT, logaritmo de K. Então, pessoal, observe que você pode transformar esse logaritmo neperiano em logaritmo decimal. Aí vai dar essa equação aqui, ó, né? K de equilíbrio é 10 elevado a menos ΔG0 dividido por 5,708, que é a conversão de R vezes T, que é 25 mais 273, dá 298 Kelvin, né? Quando você transformar para 25 graus centígrados. Multiplicando o R vezes isso, vai dar 5,708. Tá bom? Tá bom, pessoal? Então, essa equação aqui que transforma a constante de equilíbrio em energia livre de Gibbs. Tá? Observe, então, que em termos de equilíbrio químico, a somatória de energias, né, de um sistema químico, lei de Hess, soma, então, etapas, cada equação tem um ΔG, ΔG1, ΔG2, ΔG3, isso daí vai dar, então, somatório de energia, que vai ser, então, somatório de fatores logarítmicos, e tem a propriedade logarítmica que somar log de A mais log de B mais log de C, significa o quê? Log de A vezes B vezes C, tá? Você lembra da propriedade logarítmica? Então, volta aqui para o logaritmo. Ó, propriedade logarítmica. Log de x vezes y é log de x mais log de y mais log de z, assim sucessivamente. Por consequência, voltando então à questão que eu lancei para vocês, por consequência, pessoal, cadê? Nós estamos aqui. Deixa eu colocar a setinha, fica mais rápido. Então, nós estávamos aqui. Eu acho que é isso. Então, somar reação química, lei de Hess, né, você obtém, né, os produtos finais. É a mesma coisa que somar a equação química. A constante nova do equilíbrio dessa reação global é a multiplicação das constantes parciais. Porque somar energia química, né, você está somando energia.
é a mesma coisa que obter o log do produtório constante. Tá? Então, se você pega assim, energia A mais energia B, saber que cada energia dessa tem um fator menos RT logaritmo, né, de um W, né, que W seria o produtório das constantes. Então, somar energia é obter, então, uma reação global, que é ΔG total, ΔG zero global, né, e obter uma constante global, que é, né, o produtório das constantes parciais, tá bom? Isso através daquela relação, né, que nós mostramos anteriormente. Então, nesse caso, essa primeira equação é Ka, é a constante ácida, né, escrita em termos de acidez. Aqui, se você escreve agora a hidrólise da base conjugada, você vai ter Kb. Então, K vezes Kb é Kw. Né? Por quê? Porque H+, vezes o H- que sobra, né, é Kw. Tudo bem? Então, vamos lá. A constante de ionização da água está dada aqui, ó. A água, né, produzindo uma merrequinha, 10-7 molar de H+, 10-7 molar de OH-. Por isso que em pH neutro, né, o pH é igual a 7. Deixa eu ver aqui. Não vou escrever, não. Por quê? Porque se a água ioniza, se a constante dele é 10-14, é uma constante muito baixa de ionização, significa que o teor de próton e hidroxi são iguais, então você vai ter x vezes x ao quadrado é igual a 10-14. X é raiz quadrada de 10-14, que é 10-7. Ou seja, o pH, então, que é menos log de H+, vai ser 7. Ok, pessoal? Então, uma equação que você não deve esquecer é isso. Kw vai ser igual a Ka vezes Kb, para qualquer sistema ácido-base, cujo solvente é água. Tá bom? Então, nós falamos isso na aula passada, eu vou revisar. Se eu volto aqui, e ficou mais que alguma coisa, peraí. Se eu pego aqui um sistema, uma tabela dessa de livro, que tem vários ácidos e bases, então você vai ser sempre isso. Olha, se... vamos ver se dá para escrever aqui. Se Kw é igual a Ka vezes Kb, no sistema ácido base conjugado, se você aplicar menos log da concentração, menos log de Kw, aqui na concentração, é constante, é igual a menos log de Ka. Estou aplicando a propriedade logarítmica, menos log de Kb. Significa que, o que é menos log de Kw? É PKW, que vale 14. O que é isso aqui, menos log de K? É pKa mais pKb, tudo bem? Aqui é Kb. Ou seja, a soma dos pKb para um sistema envolvendo a diferença de um próton, ou seja, o sistema ácido-base conjugado envolve um próton de diferença, é sempre igual a 14 a 25 graus centígrados. Lembrar que as constantes variam, a constante da água varia em função da temperatura, como qualquer outra constante de equilíbrio. Então, pessoal, observe que se o ASA7 tem um pKa de 4,74, qual é o pKb dele? É 9,24, porque é 14 menos isso, e assim sucessivamente. Então, num exercício, numa prova, eu posso dar, por exemplo, pKa. Olha, se o bicarbonato tem um pKa, ele funciona como ácido, 10,32, qual é o pKb dele? 14 menos isso, que dá 3,68, tá bom? E lembrar que a constante é igual a 10 elevado a menos pK. Beleza? Então, qual a constante A? Ácida. Então, é 10 elevado a menos pK. Novamente, é própria propriedade logarítmica, nós já vimos na aula passada, né? Se você tem que menos log de alguma coisa, né, é a constante, então 10 elevado àquele pK vai ser igual, passa o sinal negativo para cá, vai ser 10 elevado a logaritmo, que é o pai do φ Zebedeu. Qual é o pai do φ Zebedeu? Ele mesmo, né? Ou seja, o pai do φ Zebedeu, pensa depois, é uma função inversa. Qual é o arco seno do seno de bolinha? Bolinha. Qual é a integral da derivada de chave? É chave. Qual é a tangente do arco tangente de π? É π. E assim sucessivamente. Eu estudo isso em matemática, né? Cálculo 1, né? É chamada função inversa. Então,
A função inversa logaritmo é na base 10, é o exponencial na base 10. Então, 10 elevado ao logaritmo vai dar K, tá? K, né? No caso aqui, K. Então, a constante K é a mesma coisa que escrever com 10 elevado a PK. E PK é a mesma coisa que escrever que menos log de K. Então, não esqueça esses conceitos, pessoal, porque às vezes numa prova, igual PKS, ó, PKPS. O que é isso, PKPS? É menos logaritmo da constante KPS, tá bom? Então, ou seja, eu quero saber o valor KPS. Ah, tudo bem, KPS é igual, então, a 10 elevado a menos PKPS. Tá? Então, cuidado com confundir essas relações, porque, olha, a gente usa um ou outro. Pessoal, então, bons livros como esse aqui do Dr. Cisa Levive, eles deu a graça para a gente de apresentar tantas constantes A's como constantes B's para facilitar a vida de vários cálculos que a gente possa fazer. Vamos voltar, então, lá para o início que a gente está. A gente tem meia hora mais para falar. Se puder estender um pouquinho mais, eu agradeço, já que eu perdi um tempo aí explicando aulas, né, conversando sobre a questão de alguns alunos. Vamos lá. E o fato também que eu cheguei atrasado, eu estava no exame médico. Vamos lá. Eu quero que vocês saiam hoje, pelo menos tenham noção de cálculo de alguns equilíbrios básicos. Vocês entenderem o princípio. Então, vamos aplicar agora, fazer o cálculo de ácidos e bases fracas e de ácidos e bases fortes, tá bom? Vamos começar, então, com ácido e base forte. Então, primeira coisa, ionização da água, constante de equilíbrio é a atividade do hidroxônio vezes a atividade da hidroxila, né, dividido pela atividade da água ao quadrado, conforme a convenção termodinâmica, líquidos e sólidos puros, a atividade unitária, significa que a constante de equilíbrio é a atividade de H+, vezes a atividade da hidroxila. Mas, como o teor gerado, a concentração após equilíbrio é extremamente baixa, da ordem de 10-7 molar, para efeitos práticos, o coeficiente de atividade, tanto do hidroxônio quanto do hidroxila, é aproximadamente igual a 1. Sendo assim, você pode simplificadamente escrever que kW é a concentração molar de H+, vezes concentração molar de OH-. Lembrar que a constante varia com a temperatura, né? Pessoal, eu não vou responder isso, mas eu queria que vocês pensassem. Quem sabe seja uma prova, uma avaliação de prova, seja assim quanto síncrona. A 25 graus centígrados, kW, que é a constante de hidrólise da água, é 10-14. A 15 graus, ele é 14,35. Ou seja, se eu esfrio a solução, a constante, ela diminui. Porque se o pKw está aumentando, a constante está diminuindo, concorda? 10 elevado a menos 14,35 é menor do que 10 elevado a menos 14. Ok? Por outro lado, se aumenta a temperatura de 25 para 30 graus, a constante aumenta, né? Aqui nesse caso, a constante é 10 elevado a menos 3,83. Esse valor é maior do que 10 elevado a menos 14. Então, observe que, ao aumentar a temperatura, houve um aumento da constante de equilíbrio, ok? Aumentou a temperatura, houve um aumento da constante de equilíbrio. Pergunta para vocês filosofarem para a próxima aula. Esse é um processo exotérmico ou endotérmico? A ionização da água é um processo exotérmico ou endotérmico? Vocês calculam e pensam isso, me respondem na próxima aula, tá bom? Pessoal, a 25 graus centígrados, então pKw é 14, o que vai dar pH 7, já que vocês vão ter 10 menos 7 de molar de H+, 10 menos 7 de OH-. Então, 10 menos 7 vezes 10 menos 7 dá 10 menos 14, sendo assim, né, o pH é neutro, né, dado como pH 10 menos 7, né, concentração 10 menos 7 molar em H+. Já falando sobre a relação KW, Ka e Kb para as bases conjugadas, vou fazer alguns cálculos. Primeiro, ácidos fracos e bases fortes. Desculpe, ácido forte e base forte. Nesse caso, pessoal, é simplesmente você, se ele é forte, ele tem 100% de ionização ou dissociação. Então, você faz direto. Vou dar um exemplo prático aqui, rápido. Vamos supor que eu pesei 4 gramas, não, 0,4 gramas
de NaOH dissolvidos aqui em 1 litro. 1 litro de água. Pessoal, 0,4 gramas de hidroxódio em 1 litro vai dar quantos molar? Saber que a massa molar, né, a massa molar do hidroxódio é 40. Então, 0,4 sobre 40, não é isso? Dividido por 1 litro. Então, a molaridade, só para lembrar, é massa sobre peso molecular sobre volume, no caso, 1 litro. Tudo bem? Não esqueça disso, né? Ó, molaridade é igual a massa sobre peso molecular. Lembrar que massa sobre peso molecular é número de mols, N. N dividido por volume, em litros, você vai ter, então, molaridade. Ou seja, se você quiser colocar tudo numa única equação, você escreve isso. Molaridade é massa sobre massa molar, que eu estou chamando de peso molecular, como antigamente, para não confundir com M aqui maiúsculo da molaridade. Vai ser igual massa sobre peso molecular, número de mol, dividir pelo volume, aí você transforma em molaridade. Então, resolvendo isso aqui, pessoal, eu estou com quantos molar aqui? 0, aqui dá 0,01, não é isso? 0,4 sobre 4 dá 0,1. Dividir por 10, 0,01. Então, eu estou com 0,01 mol por litro. Ok? Certo, Fábio? Eu estou sabendo se está participando. Então, qual é a concentração aproximada disso? Então, pH, por definição, é menos logaritmo da atividade do próton, mas eu vou aproximar como fosse concentração de H+, livre. Como você dissolveu, no caso aqui é hidroxila, então, na verdade, você POH, esquece isso, eu vou ter que calcular POH, porque eu estou produzindo hidroxila e não H+. Então, POH... Que POH, cara? Parei, calma aí. Estou querendo adiantar as coisas, né? Estou com pressa. Então, vamos lá. OH-, teor de OH- vai ser igual. Se você dissolver 0,01 mol de hidroxódio, ele não vai produzir 0,01 mol de hidroxila, já que ele é uma base forte, 100% dissociável? Resposta sim. Então, você vai ter, então, teor de hidroxila é 0,01 molar. Observe que eu coloquei agora M aqui também para molar. O que você não pode falar é o seguinte: molaridade é igual a 2 molar. Isso é feio. Isso é feio. Ou você escreve sim, C como concentração, né, de quantidade de substância é 2 molar ou mol por litro. Isso é possível. Mas em especiação é costume escrever concentração em colchete. Então, concentração da espécie X é igual a 0,2 M. Isso é muito comum em artigos, ainda é usado, e também em livros, né, de especiação. Tá? Mas em titulação você escreve assim: molaridade de ácido clorídrico igual a 0,1. Para não ficar M aqui outra vez, aí você escreve mol por litro, porque isso é a notação correta, né? A simbologia correta, daí o PAC para concentração mol por litro. E o ícone, a código, seria escrito Czinho, pequenininho, C pequenininho. Então, C de ácido clorídrico seria igual a 0,1 mol por litro. E isso seria o PAC. Mas escrever isso no livro de especiação, às vezes é redundante. Você chama de M, maiúsculo, como molaridade, que era antigamente usado, e você e transforma esse C em termos de colchete. Concentração de HCl é igual a 0,M, pronto. Isso é o que geralmente é usado em livros de química analítica, tratado de química analítica, standard methods, livro de especiação química. Contudo, não é usado em livro de química geral, em livro de inorgânica, né, porque eles gostam de uma convenção mais um pouquinho diferente, essa do IUPAC. Ok, pessoal, vamos apagar isso aqui. Vocês estão ainda aí, pessoal? Está muito silencioso vocês. Tem alguma pergunta até agora? Hein? Epa, não. Tá fácil até agora, né? Tem um pergunta sobre a lista, mas acho melhor falar no final da aula. Tá, tudo bem. Vamos lá. Antes de... É possível a gente ficar mais uns 10 minutos, 15 minutos depois da aula, né? É possível? Quem puder ficar, eu tiro dúvidas da lista, tá bom?
Vamos lá. Pessoal, então, voltando àquele exemplo, eu tinha... Qual é a concentração, então, de hidroxila? Eu acabei de calcular que dá 0,01 molar, 0,01 molar, já que é 100% dissociável. Então, tirando, então, o POH, que é menos log de OH-, vai ser menos log disso, vai dar quanto, pessoal? 2, né? Porque menos log de 10 a menos 2 vai dar menos 2 vezes menos, vai dar 2. Tudo bem? Ninguém tem dificuldade no logaritmo básico, né? Se o POH... Tá, vou escrever para você. Professor, não entendi. Então, vou escrever. POH é igual a menos logaritmo da concentração de OH menos. Menos logaritmo de 10 a menos 2. Log de 10 é 1, que é pai do φ Hebedeu, é por função inversa. O menos 2 sai aqui multiplicando aqui na frente. Então, menos 2 dá mais 2. Se o pH é 2, significa que pH é igual a... Quanto vai pegar, pessoal, de solução? Pessoal, qual o pH? Já falei agora mesmo sobre propriedades... 12. Claro que é 12. Claro que é 12, porque eu acabei de falar alguns minutos atrás que pH mais POH sempre é igual a 14, sistema aquoso, né? Então, dado pH, é só pegar 14 menos aquele pH. Dado pH, é só pegar 14 menos pH. Um você pode obter a partir do outro. Pessoal, isso é um cálculo bem simples, né? A mesma coisa vale para ácido clorídrico. Então, a solução 10 menos 3 molar de ácido clorídrico, o pH é 3, que é menos log de 10 menos 3. Se o pH, se a concentração de H+, for... se a concentração de H+, vou apagar aqui para não... Deixa eu levantar isso aqui um pouquinho mais. Criar um textozinho aqui, pronto. Se a concentração... Vamos lá. Chamar um aluno de cada vez. Alice Diniz. Se a concentração de H+ livre, né, ácido clorídrico, é 10 a menos 4 molar, qual é o pH? Pegar o A. Hein, Alice? Diniz? Alice, você está ainda aí? Ou você está seu rostinho aí ainda aí? Oi, Alice. Alice Diniz? Professor, é que eu tô dirigindo, mas eu tô escutando. Ah, você não está vendo a tela, não, né? Você não pode ler a tela. Não, Tá. Vamos pegar outra. eu não Letícia tenho Hertal. Letícia Hertal. Se a solução H+ é menos 4, 10 menos 4 molar, qual o pH? Menos logo disso, 4. Tá sem microfone, Letícia? Pessoal, é importante vocês todos terem microfone para participar da aula e daqui a 2 semanas vai ter provas, tá? Cuidado, se vocês ficar sem microfone numa prova síncrona, automaticamente vocês terão 0, tá bom? Vocês não vão responder a pergunta e, por consequência, vão ficar com 0. Ah, professor, deu pau agora. Uma hora antes, meia hora antes de entrar na aula, vocês têm que ativar o seu microfone, testar, tenha um microfone sobressalente para não ter problema. Outro exemplo, se o teor de H+, for igual a 5, qual é o pH? Cabi, qual é o pH da solução 10 menos 5 molar de H+? Hein, pessoal? Hein, Capi? Qual é o pH? Menos log 10 menos 5 dá quanto? Vai dar 5, né? 5, exato. E se eu pedisse a solução de H+, 10 a menos 10 molar, qual é o pH? Alguém pode me responder? Dá 10. Alice, eu sei que não só você, mas todo mundo iria responder 10 e seria errado. Por quê? Porque aqui você tem um efeito tipo nivelador. Porque se H+ puro, né, se a água pura, ela não produz um pH 10 menos 7 molar de H+, pH não é 7? Não é isso? Ela naturalmente não gera 10 menos 7 molar. Então você vai ter um limite. Você não consegue
obter um valor de acidez, né, menor do que 10 menos 7. Praticamente, entendeu? Entendeu? Pegadinha. Não, professor, não entendi isso. Pegadinha. Imagine o seguinte, seja uma solução, por exemplo, você tem um metro cúbico, né, de água, aí você coloca hidroxódio, aí você está basificando meio, não é isso? Mas você vai colocando cada vez menos, né? Você colocou 10 menos 2, 10 menos 1 molar, jogou um tanto, depois 10 menos 2. Aí exemplo, você colocou 1 quilo, depois você colocou 1 grama de hidroxódio, varia ainda o pH. Você colocou 100 miligramas, talvez contribua para variar um pouquinho. Aí você vai diminuindo, daqui a pouco você coloca um átomo apenas, vai variar alguma coisa? Não, por quê? Porque ele já não está percebendo a variação, que você está cada vez diminuindo a concentração e isso pouco afeta o próprio equilíbrio da água. A água sozinha, ele já responde por 10 menos 7 molar, né? Em H+, lembra? Hidróide da água. A água hidrolisa não gera 10 menos 7 molar de hidroxila, 10 menos 7 molar de H+, certo? Então, se você está cada vez colocando menos, chega um momento que a própria água é o seguinte, você é tão pobre, você está fazendo cosquinha em mim que eu nem estou sentindo mais você, beleza? Mais ou menos o seguinte, você tem um pessoal, você está doando dinheiro, né, para as pessoas. Um cara que ganha, um morador de rua, se você dá 100 reais, sei lá, R$1.000, ele vai ficar feliz. Opa, variou pra caramba, né, a situação dele. O pH dele varia pra caramba. Depois você resolve dar aí uma outra situação. Mesmo pessoa morador de rua, agora você coloca 100 reais. Ele já não fica com a cara tão satisfeito como antes. Depois você dá R$1. Depois dá 0,50 centavos. E vai chegar um momento, cara, me dá mais não. Porque eu acho que eu tenho mais dinheiro que você. Entendeu? Eu não vou querer seu dinheiro. Você está me dando cosquinha, você está perdendo meu tempo. Você não vai variar meu estado. Eu continuo, eu tenho mais dinheiro, eu tenho alguns centavos mais que você, entendeu? E nesse momento, você não varia o pH. Está bem claro isso? Certo, Camille? Então, Sim. se a água já dá 10 menos 7 molar, se você está pingando uma gotinha minúscula diluída na água, que vai gerar 10 menos 10 molar, observe que a água, ela produz 1000 vezes mais próton do que o que está a esmola que está dando, entendeu? Entendi. Então, a mesma coisa que acontece para a hidroxila. Se você está colocando hidroxódio, está variando pH, está ficando básico, está ficando mais... Começa muito básico, mas depois outra situação, menos básico, até chegar um momento que, se você colocar hidroxódio tão pouco em relação à água original, né, a própria água, hidroxila, meu filho, eu tenho 10 menos 7 molar em hidroxila aqui, ó. A própria água já me dá 10 menos 7 molar. Eu não quero sua esmola, eu não quero que você me dê 10 menos 10 molar. Tá bem claro? Yes. Beleza. Então, galera, presta atenção. E vai existir uma região, que eu vou passar essa parte, que não é tão importante, mas vocês estão aqui explicado, né? Quando você precisa fazer a avaliação de todas as espécies, você tem que fazer balanço de massa e de carga, né? E aí você vai gerar um sistema de equações. Então, exemplo aqui. Seja o ácido clorídrico. Concentração analítica do ácido clorídrico é cloreto, porque todo cloreto advém do ácido clorídrico. Não tem outra fonte. É ácido clorídrico dissolvido em água. Então, o teor molar de cloreto tem que ser igual ao analítico. Se você dissolver um molar de ácido clorídrico, você vai gerar 1 molar de cloreto. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Eu teria 1 molar de H+, como cloreto? Cloreto é indubitável. Se você colocar... Vamos pegar um valor menor. Se eu colocar 10 menos 3 molar de ácido clorídrico, né, em solução aquosa, eu terei automaticamente 10 menos 3 molar de cloreto. A pergunta que eu faço, eu terei 10 menos 3 molar de H+, livre? Sim ou não? Vai, pessoal, pensa, por favor, acompanhe o raciocínio. Responda. Eduarda, Keline, Krishna, Alice, Letícia, Alice. Acho que sim, professor. Pessoal, química analítica, como coquímica,
como qualquer outra coisa na vida, vocês têm que ter raciocínio. Raciocínio vale mais do que o conhecimento, do que a cultura. Raciocínio é o que faz a gente ser sapiente. Alguém respondeu, ele disse, não porque forma o H+. Exato. Você não pode concluir rapidamente que se você colocou 10-3 molar de ácido clorídrico, vai gerar 10-3 molar de H+ livre, não. Sabe por quê? Porque além do ácido clorídrico, quem contribui com H+? A água. Não é isso, pessoal? A água. A água é uma fonte de hidroxílio e de H+. Então, você teria que somar, olha, somar o total de H+, aqui, ó, de hidroxônio, eu estou chamando de hidroxônio como H+. O total de hidroxônio é igual aquele devido ao ácido clorídrico, que é igual a cloreto. Então, eu posso escrever como cloreto, porque é exatamente... porque o ácido clorídrico tem um próton para um cloreto. Então, eu vou escrever isso aqui em termos de cloreto, porque se eu colocar H+ aqui, ele vai cortar com esse H+. Você não vai conseguir distinguir desse H+ total. Tá? Então, para eu escrever H+ total é H+ do ácido clorídrico, vou colocar como cloreto. Né? Porque já é conhecido, uma espécie conhecida é trivial. A espécie cloreto é trivial, já é dada para essa primeira equação. Ok? Se você tiver 10-3 molar de ácido clorídrico, você vai ter 10-3 molar de cloreto, pois a única fonte do sistema aquoso é o próprio ácido clorídrico. Contudo, o H+, não. Além daquele, a quantidade de H+, que advém, né, do ácido clorídrico, você tem uma parcela que advém da hidróide da água. E a hidróide da água, para cada H+ que gera a água, né, quando hidrolisa, para cada H+ que ele gera um hidroxila. Certo? Então, então, essa contribuição de H+ que advém da água, eu vou chamar de hidroxila. Então, temos essa equação. Tá bom, pessoal? O balanço protônico, aqui no caso, foi obtido com a soma. Se você substituir aqui o cloreto como Ca, né, que praticamente é a mesma equação aqui, você vai ter o chamado balanço protônico. Tá? A partir do balanço de carga e o balanço de massa, balanço de carga, você não precisa usar balanço protônico. Você vai desenvolver um sistema de equações. Você tem quantas incógnitas aqui no seu sistema? Você tem 3 incógnitas. Você tem o cloreto, hidroxila e a de H+. Só que o cloreto é uma equação trivial. Porque já é dada, né? Ca igual a cloreto. Tá? De tal maneira que você vai ter, então, 2 incógnitas e você resolve o sistema de equações e, com isso, você vai poder ter resolução correta, exata dessa solução. Pessoal, quando você fizer jogar uma equação na outra, você vai obter essa equação aqui de segundo grau, tá vendo aqui, ó? Então, somente em regiões de 10- para 10-7 molar, H+ é Ca. Praticamente, a contribuição da água é desprezível. Então, você considera, é o caso, né? Concentração de ácido clorídrico 10-5 molar. Qual o pH? Automaticamente, que você já conclui pH igual a 5. Porque a contribuição da hidróide da água é pequena comparado ao teor de ácido que você colocou. Por quê? Porque eu estou nessa condição aqui de concentração maior que 10-7 molar. Agora, se a concentração que você adicionou é muito pequena, da ordem de 2 vezes 10-9 molar, o pH vai ser praticamente 7. Tá bom? Com a situação de... aqui está errado, né? Para Ca menor, concentração do A menor que 10-7 molar, menor, né? Você vai ter que H+ é praticamente constante, 10-7 molar, por isso pH é 7. Tá bom? E entre essa faixa de 10-7 molar e 10-9 molar, aí exigiria você usar a equação do segundo grau. Pessoal, quando você vai fazer isso? Nunca. Ninguém faz cálculo, né, de pH numa situação muito específica, né, de 10-7 molar e 10-9 molar. Mas isso aqui só vale como raciocínio matemático para você entender diversos outros raciocínios mais complexos. Pessoal, no caso de uma base e ácido fraco, você vai fazer uma simplificação. Então, seja o ácido acético, por exemplo, hidrolisando, formando H+ e acetato. Após equilíbrio, você vai ter uma quantidade de ionização do ácido, que é X, vai gerar uma quantidade conjugada da base, também X, né? E vai sobrar Ca menos X. Pessoal, entenderam isso aqui, né? Só que tem um errinho aqui. Quem pode me dizer? Eu não estou fazendo a equação mais rigorosa possível. Por quê?
Tem um errinho aqui. Alguém pode me indicar aonde está o erro nessa equação? Esse H aqui, que eu chamei de X, é igual a esse X do teor de A menos, da base conjugada A menos? Esse X aqui é igual a esse X? Isso está correto, pessoal? Sim ou não? Ai, pessoal, me ajuda, galera. Eu acabei de falar um minuto atrás algo aí para vocês. Quando você usa, né? Quando você despreza ou não, né, a contribuição da água. Acabei de falar isso agora. É a mesma situação aí, pessoal. Quando eu chamo isso daqui X igual a X, que isso aqui, essa concentração é igual a isso aqui, eu estou cometendo um pequeno erro. Qual é? Eu estou fazendo uma aproximação. Qual é? Considerado. Eu estou desconsiderando o quê? Água. Eu estou desconsiderando a hidrólise da água. Não é, pessoal? Eu tenho R$500. Eu dividi isso aqui em 2 parcelas. Nesse caso aqui seriam iguais. São 2 parcelas iguais. Eu fragmentei 250 mais 250. 250, 250. Beleza? Eu dei R$250 para Paulo e dei R$250 para Maria. São meus filhos, partes iguais. Beleza? Só que o problema é que eu fiz isso daqui, né, na casa, né, dos amigos da Maria. Eu fiz a partir nos casos da Maria. E a Maria tem colegas, sei lá. E o colega, sei lá, chamado Alice, uma colega Alice, resolveu dar dinheiro também para Maria. Ela deu mais R$10. Nesse sistema que tem uma contribuição de alguém a mais, não é mais igualitário. Mas eu posso desprezar. Se a constante de equilíbrio, eu estou dando R$1 milhão, cada um recebeu R$500 mil. R$500 mil. E a Alice é pobre, só dá R$10, isso que é desprezível em relação aqui à minha partilha. Entendeu? Eu desprezo a Alice, porque ela é pobre, ela está dando muito pouco, ela pode contribuir com pouco. Quase não afeta o equilíbrio. Cada um vai receber, né, R$500 mil, o outro R$500 mil. Porque aqui é um ácido forte, é uma base forte ou médio. Então, nesse caso, quando eu dissolvo o ácido acético, eu posso desprezar, aqui seria X, aqui seria, na verdade, W. Só que W é o X do A menos aqui, mais uma merrequinha chamada Y devido à ionização da água. Isso aqui é desprezível em relação a X. Porque a água ele contribui com 10-7 molar em situações normais, né, sem que haja um efeito de íon comum. Então, isso aqui é pequeniníssimo em relação ao que vai ionizar aqui do ácido acético. Por isso, eu considero X e X. Está entendido? Observe que eu já tive uma simplificação desse processo, né? Mas é uma simplificação muito boa, porque você tem um ácido que não tem uma constante tão baixa. A constante do ácido acético é 10 a menos 4,74. Ok? Enquanto a constante da água é 10 menos 14. Ou seja, ela é 10 elevado a 10 ordem de grandeza menor, a constante da água. Então, é desprezível. Beleza? Por isso que é correto escrever isso. Agora, vamos continuar. Você tem, então, aqui, simplificadamente, H+, constante, termodinâmica, que é aproximadamente constante em termos de concentração, já que a termodinâmica, com essa bolinha aqui em cima, relaciona a atividade, e não vou mais fazer cálculo em termos de atividade, pois isso é mais complexo, eu precisaria fazer cálculo da força iônica, a partir da força iônica calcular, usando a equação de Bayer-Rickel, os coeficientes de atividade de todas as espécies que participam do equilíbrio, e substituir matematicamente na equação. Isso é complicado, não vou fazer isso, eu vou aproximar dizendo que Kc é a concentração molar de H+, A menos H. Eu vou escrever x ao quadrado, Ca menos x. É o que sobra aqui, né? O HA, o ácido, após equilíbrio, é o que sobra após ionização. Ioniza e sobrou um pouquinho. Aí tem uma outra simplificação. Se você resolver essa equação, vai dar a equação de segundo grau. Está aqui, ó. X ao quadrado, que é H+, nesse exemplo aqui, mais constante do ácido vezes H+, menos KCA igual a zero. Resolve a equação de segundo grau e pronto.
Contudo, se o grau de ionização do ácido é pequeno, menor que 5%, significa que esse X aqui é pequeno em relação a Ca, né? Menos que 5% em relação a Ca. Sendo assim, esse Ca menos X, eu posso desprezar esse X. Tudo bem? É como se eu subtrair 100 menos 5. 100 menos 5. 1.000, 5% de 1.000 seria 50. 1.000 menos 50. 100 menos 5. Então, eu acho que com o erro 5%, eu vou desprezar esse X. Em vez de considerar 95, eu vou considerar 100. Não vai dar muita diferença no cálculo, tá bom? Outro exemplo. O grau de ionização é 1%. Então, 100 menos 1. Deveria ser 100 menos 1. É o que ionizou. Daria 99. Mas 1% é pequeno. Dá para aceitar esses desprezos, essa simplificação. Então, eu vou considerar 100, como se não tivesse havido esse X aqui ionizado. Então, simplificadamente, você pode escrever que Kc é igual a x ao quadrado dividido por Ca. Está aqui, ó. X, constante de equilíbrio, né? Vai ser x ao quadrado Ca, sendo que x é H+. Então, H+, raiz quadrada KCa. A mesma coisa você vai aplicar para base. Em resumo, vamos fazer o primeiro cálculo, então, simples. Pegar aqui a folha em branco, fazer cálculo para fixar esse assunto aqui. Vamos lá. Limpar a tela. Então, vamos lá. Fazer um cálculo aqui, então. Alguém me responde aí. Seja uma constante ácida da ordem 10 a menos 5. Beleza? Eu quero... Qual é a concentração desse ácido? Quando essa concentração do ácido, vou chamar aqui concentração do HA, ele for da ordem 10 a menos 2 molar. Então, simplificadamente, H+, já que é um ácido fraco, não, aqui não é tão fraco não, vou aumentar um pouco mais. Aqui talvez exija o raciocínio grau, esse ácido que não é tão fraco, não é tão fraco nem tão médio. Eu vou considerar, tem que ser menor que 10 menos 3, 10 menos 4, para poder considerar o uso dessa equação simplificada. Porque eu tenho que considerar que Ca menos X é aproximadamente igual a Ca. Se esse valor aqui é 10 menos 2, né, o que dá 1%, né, de diferença. Então, já começa a ser apreciável. Então, vou considerar abaixo de 10 menos 3. Vamos considerar aqui 10 menos 4. Pronto. Seria constante 10 menos 4. Então, H+ seria o quê? Raiz quadrada, que é a mesma coisa elevada a meio, de quem? Ka, constante, 10 menos 5, vezes Ca, que é 10 menos 4. Isso aqui vai dar, então, pH igual a, de cabeça, pessoal, menos 9, metade, 4,5. Pronto, pH igual a 4,5. Rápido rasteiro. Por isso que eu devo, na minha apostila futuro, meu livro, não escrever constante na forma de 1,8 vezes 10 menos 5, exemplo. Isso aqui você não consegue fazer cálculo de cabeça, vai ter que ter uma calculadora. Mas se você usa tudo em termos de exponenciação na base 10, jogando todos os números para o índice, fica mais fácil. Tá bem claro, pessoal? Sim, professor. Sim. Vou fazer outro exemplo. Vamos pegar aqui o ácido, um caso real. Vamos pegar aqui a apostila, caso real. Vamos pegar aqui. Seu caso simplificar, tá, pessoal? Caso... meu Deus, cadê a... Tabela. Vocês podem ficar mais um pouquinho, pessoal? Já são 5h04. Vocês vão ter aula agora? Hein? Sim ou não? Para mim, tranquilo, professor. Tranquilo? A maioria pode ficar um pouquinho mais para a gente fechar essa questão? Eu vou precisar sair, professor. Nem mais um pouquinho. Letícia, essa aula está gravada, tá bom? Então depois você vê esse finalzinho, tá bom? Pra você aprender esse Pode negócio deixar. de base. Não, eu vou olhar sim, pode deixar. Tá, eu pretendo ficar mais 15 minutos, tá? Para tentar, eu infelizmente perdi tempo lá relembrando o conceito de atividade, né? Perdi tempo também falando coisas de aula, não sei o quê. Cheguei, infelizmente, que as 2 horas programar para hoje se resumiu em 1 hora praticamente de aula. Vamos continuar. Vamos pegar aqui, por exemplo, ácido carbônico, ele é mais complicado. Vamos pegar um ácido mais simples. Por exemplo, ácido acético, já falei. Vamos pegar amônia. Pronto, amônia.
Vamos falar de base agora. É mesmo cálculo, tá, pessoal? O que serve para ácido serve para base. Amônia, a constante deles é quase 0,74. Vamos lá. Então, chegando aqui, qual é, seja a concentração de amônia, né? Vou escrever com colchete, não, com CA. Concentração da base, amônia, né? Vai ser igual a 10 a menos 3 molar. A constante Kb da amônia é 10 elevado a menos 4,74. Então, mutatis mutandis, da mesma forma que eu falo para pH, né? H mais é igual a raiz quadrada de KCA para base, OH menos raiz quadrada de KB, aproximadamente KBCB. Tudo bem? Substituindo, então, teor de OH menos vai ser igual a raiz quadrada elevada a meio de quem? Constante BA básica, que é 10 elevado a menos 4,74 vezes concentração da base dissolvida, que é 10 a menos 3 molar. Pessoal, de cabeça dá para fazer? Repete a base, somos expoente, que vai dar 4, não vai passar, né? Se eu somo 3 aqui, vai dar 0,4, sobe 1, então dá 5,04. Tá? Então, 10 elevado a menos 5,04. Então, a raiz quadrada disso vai ser metade de 5,04, que dá, seria 2,52, certo? Então, a concentração, o OH vai dar 10 elevado a menos, não, desculpa, daqui mais isso, professor. dividir por 2 dá, então, 10 elevado a menos 2,52, não é isso? Certo, pessoal? Mol por litro. Essa é a condição de hidroxila. E qual é o pOH? 2,52. Entendeu por que é interessante sempre trabalhar com base dela? Porque você tira menos log, já sai, é só baixar o índice. Então, aqui dá 2,52. Menos log, 10 elevado a menos 2,52, dá 2,52. E qual é o pH, então, de solução? 14 menos isso. De cabeça dá pra fazer? Claro. Vai dar 11, se fosse 2, seria 12. Mas como tem 52, dá 11,48 de cabeça aí. Pronto, tudo de cabeça. Não precisa usar uma calculadora. Então, essa seria a solução, o pH da solução de hidróxido de sódio 10 menos 3 molar. Entenderam como faz isso? Base fraca? Simples, né? Certo, pessoal? Hein? Oi? Professor, Fala. ali na conta, você 10 elevado a menos 4,74 vezes 10 elevado a menos 3. Menos 3, que é a concentração da base. Menos 3 molar. Se você fizer a soma, dá 7 e pouco. Então, errei na soma. É isso aí. Desculpa, eu somei 3 aqui, né? Desculpa. Então esquece tudo isso. Tá vendo? Alguém ainda... É a pressa, viu? Alguém pensou corretamente aí, pegar borracha. Cadê? Tem borracha, não? Tem borracha aqui embaixo. Lembrou bem, né? Tem gente atenta, viu? Não tá só... Tá. Esse negócio aqui não sai por quê? Tem que fazer um laço. Del. Sim. Eu, sem querer, eu somei aqui. Na verdade, é 3,0, né? É 7,74. Então, vai dar metade, 7,74. 3,87. Deu quanto? 87. 3,87? Isso. Tá, então aqui seria, então, 10 elevado a menos isso seria o pOH. Então, o pH seria 14 menos isso, né? 14 menos 3,87, que deve dar, então, 10, alguma coisa, né? Aí faz a conta aí, 10,13. 10,13. Esse, então, seria o pH correto. Entenderam, galera? Ou seja, meio básico. Tá? E, então, esse cálculo aqui que eu acabei de fazer é para ácido e base fraca. Tá bom? Vamos tentar fazer mais um último cálculo.
Na próxima aula, não vai dar tempo para abordar isso, eu vou estar falando, então, na próxima aula, sobre titulometria e aço base, a aula síncrona de quinta-feira, né? Nós vamos começar exatamente às 3 da tarde. Mas se vocês quiserem que a gente comece um pouquinho antes, a gente começa, para até abordar mais essa teoria. Ou então a gente prolonga depois das 5 horas um pouquinho mais. Tá? Vocês querem manter 3 horas, porque teoricamente está no horário de aula nossa, que começa 1 hora. A aula que eu vou gravar para vocês vai ter no máximo 1h30. Eu acho que 1h30, que eu vou renderizar. Como não tá todo mundo aqui, eu vou perguntar no grupo aqui e eu te mandei a mensagem pelo WhatsApp. Eu acho melhor. Tudo bem, a gente pode ter que começar às 3 horas e manter até as 5, ou dar um pouquinho mais aula, tipo, começar 2h30 até as 5, ou 3 horas, 5h30. Aí você vê o que é melhor, tá bom, Daniel? Ok. Tá. Então, para finalizar essa discussão nossa aqui, deixa eu voltar aqui em aço base. São duas coisas. Não vai dar para abordar muitos conceitos de equilíbrio químico para vocês. Eu quero só que vocês tenham uma noção. Oi? Não, perdão, professor, foi eu aqui. Tá. Tampões é algo importante vocês aprenderem, mas a gente vai deixar para uma próxima aula, né? Talvez quinta-feira, se der tempo. E o que eu queria falar é isso aqui, ó. Seja o aço fraco. Todo sistema de equilíbrio, você pode fazer uma resolução baseada, né, em balanço de massa, né, das espécies e também equações de equilíbrios que envolvem cada espécie. Então, um cálculo rigoroso, qualquer que seja o problema, nesse exemplo aqui, você vai usar a equação de equilíbrio, balanço de massa, balanço de carga. Isso aqui eu acho importante vocês também aprenderem, né, porque baseado nesse conceito, vocês conseguem resolver qualquer problema mais complexo que seja. Né? E por média de interação, você também consegue resolver. Lá no parte inicial da minha apostila, eu falo o que é interação. Eu até faço um exemplo lá no livro do Show de Química, lá no capítulo de equilíbrio químico, tem um cálculo utilizando interação. Eu explico fazer x, f de x. E para quem gosta de matemática. Então, o que vocês precisam saber que é importante? Equações de equilíbrio, você tem que reportar todas as equações possíveis. Então, vamos lá. Seja o ácido acético. Né? Quando você escrever o ácido acético, exemplo, ácido acético em equilíbrio químico, simplificadamente, vai escrever H+, mais acetato. Outro equilíbrio químico que você tem nesse sistema é a água ionizando. Forma H+, mais OH-. Tem algum outro equilíbrio? Não. Porque é um sistema muito simples, só tem um ácido fraco dissolvido. Então, vamos lá. Equilíbrio para o ácido acético. Ka é H+, vezes acetato, que é A-, dividido por o que sobra de ácido acético. H. Equilíbrio químico para a ionização da água. KW é igual a H+, vezes OH-. Está aqui. Agora vamos para a balança de massa e de carga. Eu dissolvi na água quem? O ácido acético. Então, a concentração analítica, vou chamar de CA, é concentração analítica, é o que você dissolveu, o que você pesou, o que você mediu o volume do ácido, você sabe a quantidade de mols dele. Essa concentração analítica tem que ser igual aos filhos que ele gera. Então, quando o ácido acético era molecular ioniza, ele vai formar, né, a base conjugada e vai restar um pouco ainda de ácido acético molecular. Então, oh, meu Deus, fica quieto aí, caramba, fica aqui. Então, a concentração analítica de partida no sistema aquoso é dada pela base conjugada que surge, que está aqui, ó, escrito como ameno, mais aquilo que sobra do ácido original, beleza? Se eu entrar numa sala, né, e tem R$1.000 e distribuir para 2 pessoas, a soma do dinheiro das 2 pessoas tem que ser 1.000. Se eu dei 100 para um, o outro automaticamente terá R$900. Se eu dei 200 para um, o outro automaticamente terá R$800, pois o sistema é fechado, a quantidade de matéria é única. Eu dissolvi, pesei, coloquei num becker uma quantidade finita de matéria. E aí tem que ser distribuída entre as espécies que surgiram, beleza? É bem claro isso, né? O conceito de conservação da matéria. Agora, vamos para outra equação, que é o balanço de carga. Outro princípio é o seguinte:
o somatório das espécies que contém carga positiva tem que ser igual ao somatório das espécies que contém carga negativa, pois a solução é neutra. Então, a única espécie que tem carga positiva é o próprio próton, o hidroxônio, H+. E tem que ser igual, o somatório de cargas positivas tem que ser igual ao somatório de cargas negativa, que é dado por duas contribuições, né? O ânion gerado, que é o acetato, mais hidroxila gerado pela ionização da água. Partindo desse princípio, eu vou ter 4 equações, 4 incógnitas. Se você substituir uma na outra, você vai ter uma equação mais completa, né, de 4º grau, que a partir de uma simplificação gera a equação de 3º grau. Ok? Isso aqui foi tirado de um livro chamado Otto Cecil Leweiber, que ele faz uma pequena passagem e chega à equação de 3º grau. E depois, se ele simplifica mais e reorganiza, ele chega numa equação H+ em função de H+. Então, através da interação x é função de x, você consegue fazer uma interação. Como? Eu faço um cálculo aproximado, tenho uma previsão de H+, jogo nessa equação aqui segundo um membro, obtenho então H+, n mais 1, aqui é n, começa com n. Aí obtenho n mais 1. Esse valor aqui, obtido aproximado, realimenta o sistema. No Excel você faz isso, por exemplo. Recalculo, aí tem que ter n mais 2. E assim em diante. Aí n mais 2 realimenta, n mais 3, n mais 4. E assim vai. Se a diferença entre esse valor, né, a diferença entre o x, n, menos x, n, menos 1, se isso aqui tender, se isso aqui estiver tendendo para 0, significa que a série está convergindo. E aí você para, né, a sua iteração aonde você quer parar, o número de cada decimal. E é assim, pessoal, que é calculado o número π, o número Euler, através do método matemático de iteração. Né? Ele é infinito, nunca vai parar. Ah, eu quero saber 1000 casas decimal do π. É só colocar no algoritmo computador e mandar ele ficar calculando, e cada vez apresentando um dígito a mais. Tá bem claro? Eu não sei se vocês estudam iteração no curso de vocês, né? Alguns cursos, principalmente de estatística e matemática, estudam isso sim. Né? E para a gente de química analítica, às vezes é útil para uma equação mais completa. Tá bom? Ok, pessoal, eu estou falando isso porque existe um exercício a ser resolvido na lista de exercícios sobre iteração. Então, a partir de agora, eu paro a aula, a gente continua na quinta. Se tiver algum aluno que queira ter uma dúvida sobre a lista de exercícios, pode perguntar agora. Eu vou incluir, então, essa pergunta na aula gravada, beleza? Até quinta-feira, os demais alunos. Ok, professor. Vai perguntar alguma coisa, Daniel? Antes de perguntar, eu, durante a aula, perguntei no WhatsApp aqui para alguns alunos se eles iam participar da aula ou não. A Bruna Vargas e Julião não vai mais participar. Tá, deixa eu cortar logo, então. Peraí. Deixa eu riscar aqui, então, vermelho aqui, os alunos, para não ficar... Eu vou até tentar não mais chamá-los, tá? Vamos lá, quem se falou? Bruna Vargas e Julião e Jean Lucas Girelli. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, então, parar... Você vai fazer uma pergunta ainda, Daniel? Não, né? Ou vai? Vou, mas você pode parar a gravação já. Quê? Você pode parar a gravação já. Tá, então vou parar a gravação. Não salvar. Deixa eu parar a gravação. Deixa eu ver aqui embaixo. Interruptor gravação. Não para de... Como é que fala? De compartilhar a tela, não.